Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. Esta semana foi marcada pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos mudando o tom. Semana passada ele ajudou todas as bolsas do mundo a subir. Nesta semana ele jogou um balde de água fria nos investidores mais animadinhos, ao ser mais duro e confirmar o que seus colegas já vinham alertando ao longo da semana, de que realmente ele pode voltar a subir os juros para controlar a inflação, se assim for necessário. Essa semana o petróleo caiu, o minério subiu mais, né? Terceira semana de alta do minério, máxima dos últimos 2 anos. O Bitcoin também subiu. Por aqui, as declarações do nosso presidente, né, do Banco Central, depois de sair a ata da última reunião de juros do Copom, foram boas e ajudaram a nossa bolsa a subir. Mas ele fez um alerta. A reforma tributária foi aprovada no Senado, foi para a Câmara agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o déficit zero. E junto com o alívio do IPCA, que hoje mostrou que teve uma desaceleração inesperada em outubro, foram o gatilho para a bolsa subir 1,30% hoje. Na semana, o nosso Ibovespa B3 fechou com 2% de alta aos 120.568 pontos, enquanto o dólar caiu, subiu, voltou e fechou no 0 a 0 aos R$ 4,90. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto, reforma tributária. Um bom sinal, mas podia ser melhor. A reforma tributária foi aprovada no Senado nesta semana. Foi um feito histórico. Lá se vão 30 anos de discussões. Ela é imprescindível para elevar a produtividade do Brasil. O texto retornou para a Câmara, já que sofreu modificações no Senado e pode ser fatiado. Ela visa simplificar o emaranhado de tributos e impostos, que é muito complicado e custoso para os empresários no Brasil. 5 tributos vão ser substituídos por 2 impostos sobre o valor agregado, chamado IVAs. Um vai ser gerenciado pela União e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. E como se aproxima dos padrões internacionais, vai atrair investimentos para o Brasil. Mas o avanço do aguardado projeto não causou nenhuma euforia, já que ainda existem muitas dúvidas. O texto sofreu diversas mudanças e os impactos econômicos não são imediatos. Ano que vem devem ser aprovadas leis complementares que detalharão o novo sistema. Há quem diga que essa vai ser a verdadeira reforma tributária. Vamos aguardar. Por enquanto, não é a reforma ideal, mas pelo menos foi um passo para frente. Segundo ponto, Powell faz as bolsas tremerem. Antes de ser interrompido por ativistas climáticos, é isso aí. Pela segunda vez em menos de um mês, o Mr. Jerome Powell teve que, sair chispado do palco por conta de manifestantes. Bom, antes ele disse que um crescimento mais forte da economia americana pode manter a inflação deles aquecida por mais tempo e que, se for preciso, não vai hesitar em subir os juros de novo nos Estados Unidos. A Bolsa Americana vinha numa sequência de 8 altas seguidas e viu nas falas dele uma bela oportunidade para realizar lucros. A nossa Bolsa também subia 5 dias, mas até que se segurou um pouco, bem melhor do que as bolsas dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Nesse dia a bolsa caiu só 0,1 aqui. O dólar subiu no mundo inteiro depois dos comentários do Powell. Para quem apostava que a era da queda de juros estava chegando, foi um choque de realidade. A bigorna da realidade, como diz o Emílio Surita. Ele fez o papel dele de ancorar as expectativas futuras de inflação, que são muito importantes para que ele possa realmente baixar os juros. Mas, basicamente, o Mr. Jerome Powell apenas repetiu o que outros dirigentes do Fed vinham falando e o mercado ignorando, que o Federal Reserve não vai dar trégua para a inflação, dando sinais que prefere errar subindo mais os juros do que deixar a inflação ter alguma chance de se reerguer. É que nem conselho de mãe quando a gente está doente, né? Se cuida que a recaída pode ser pior que a doença. Terceiro ponto, Campos Neto faz alerta fiscal. O presidente do Banco Central do Brasil declarou que não há uma ligação mecânica, uma alavanca automática entre o fiscal
e a política monetária. Isso acalmou os mercados, porque significa que caso haja o provável descumprimento da meta, né, o possível descumprimento da meta fiscal, caso o equilíbrio fiscal não seja atingido ano que vem, o Banco Central não tem que subir os juros automaticamente. Ufa! Mas ele fez um alerta. Aliás, foi a vez que ele foi mais direto ao falar do risco fiscal. Ele disse que a nossa preocupação é que as pessoas terão mais dificuldade em estimar os resultados fiscais futuros. Porque se no primeiro problema que a gente enfrenta já se decide mudar a meta, como é que as pessoas vão projetar 2025 e 2026? Tá certo ele, não é mesmo? Já a ata do Copom citou a necessidade de cumprir as metas fiscais, nada além disso. Quarto ponto, Bitcoin sobe, petróleo cai e o minério sobe mais. Nesta semana, o petróleo afundou e foi negociado abaixo dos $80 pela primeira vez desde julho. Preocupações com o crescimento mundial, né, depois de dados ruins da China, menos receio com a ampliação, né, com a guerra de Israel e Hamas escalando, e a alta dos estoques do petróleo foram as razões que fizeram o petróleo desabar. Né? É isso que explica a queda, mas os árabes culpam os especuladores. Disseram que tem muita gente vendendo para especular. Por outro lado, a gente viu o preço das bitcoins dispararem para cima de $37 mil, o maior nível nos últimos 18 meses, com as expectativas de que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aprove um ETF de bitcoins, um fundo que é negociado em bolsa, né? Que pode ter criptomoedas como lastro. Analistas da Bloomberg falaram que tem 90% de chance de aprovação desse ETF até o dia 10 de janeiro. Vamos aguardar. E o minério de ferro subiu pela terceira semana seguida, bateu a máxima dos últimos 2 anos, com as expectativas que o governo chinês vai injetar mais dinheiro para ajudar o setor imobiliário por lá, que vive uma crise sem precedentes. Dizem que na China já tem construídos apartamentos para acomodar 3 bilhões de pessoas, o dobro da população. Então, não tem para quem vender. Esses chineses! Quinto ponto, B3 e a punição inédita das americanas. A Bolsa do Brasil decidiu punir as lojas americanas, e 22 diretores, conselheiros e membros do comitê de auditoria da companhia por descumprimento de regras do novo mercado, no episódio envolvendo inconsistências contábeis no balanço da empresa. Em português, claro, a roubalheira. Para as americanas, a penalidade vai ser a suspensão do selo do novo mercado. Já os executivos, eles vão ser multados entre 200 e 400 mil reais. Essa é a primeira vez no Brasil que uma empresa perde a classificação de novo mercado, selo criado em dezembro de 2020 para companhias de alto nível, de governança, de transparência, o que claramente não é o caso, não é mesmo? Na prática, só serve para piorar a reputação da empresa, que vai continuar listada na B3. Por outro lado, o CEO do Itaú, né, o Milton Malui, meu ex-colega de classe lá do Cervantes, disse que um acordo está muito próximo. Tomara! E para a semana que vem, a temporada de balanços continua. Quarta-feira é feriado no Brasil, vai sair a prévia do PIB. Nos Estados Unidos vão sair dados da atividade e da inflação. Na China tem aquela bateria de indicadores que sai tudo num dia só. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Certo.